situações. E tudo que se começa errado, sempre termina errado. Ele, amém, glória a Deus. Ele pediu, amém, mano? Ele pediu a sua herança e o pai deu. E ele achou que estava tudo bem. Poucos dias, juntou tudo que era seu e foi embora, né? Jovem sem sabedoria não sabia que de onde se tira e não se coloca de volta, se acaba. Você tem o dinheiro, o seu salário mensal, você tem os gastos. Você não pode gastar o dobro do que você recebe. Você vai à falência. Não. A gente recebe X, e for um gasto de X e tentar juntar o dobro. Mas se gastar o dobro, a gente chega a lugar nenhum. Então ele, por falta de sabedoria e santificado, sem a experiência de seu pai querendo, vai com Deus, assim, não é eu você não, ele foi porque ele quis. Então, a Bíblia diz que por poucos dias, ele gastando, brincando, curtindo, acabou o dinheiro, e acabando o dinheiro, veio uma fome naquele país. Então dá para entender que a Bíblia diz que ele foi para um lugar longe, e bem longe, sabendo ele que o pai, independente da situação, estava ali. Né? Se ele queria conhecer algo novo, perguntava ao pai como é que era, ia ali perto e voltava para aprender como é que era o mundo. Mas ele achou que o dinheiro já lhe dava a capacidade de andar o mundo todinho e conhecer coisas novas e está tudo bem. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte. E ele deu sorte e Deus teve misericórdia dele fazer tudo errado, mas deu a oportunidade de se consertar, né? Então, acabou o dinheiro, começou a fome, e o que ele pedia, e ninguém dava nada, né? E também, nessa passagem aqui, a gente vê que se tinha muito crente, era falta da presença, falta do amor, né? Porque se ele pedia e ninguém dava nada, outro tinha crente perto dele, outro crente que tinha, não amava o próximo, né, irmão? Então, o que ele conseguiu foi cuidar de povos. E a fome, irmão, era tão grande, mas tão grande, que ele desejou comer aquelas palavras, aqueles restos de comer. Né? Aí a Bíblia diz que é muito interessante, irmão. Glória a Deus, aleluia. Ele caindo em si, disse: peguei contra os céus, peguei contra meu pai. Né? E vou voltar para lá, pedir perdão a ele e servir que seja um empregado dele. Então, irmão, no meu entender, quando fala ele caiu em si, então não foi algo normal, algo entrou na mente dele e fez com que ele tomasse essas atitudes erradas. Mas Deus deu a oportunidade dele cair em si e ele engoliu a vergonha, se arrependeu do que tinha feito e voltou a seu pai, mas ele voltou sem a certeza que ia ser recebido de volta e voltou preparado para ser um funcionário. Ele não voltou para ser como o filho que ele era, né? Porque a gente vai ver mais na frente que a primeira coisa que o pai fez foi pedir vestes novas, um anel por ele, né? Naquele tempo, a maior honra do homem não era a riqueza. Ele podia ser rico de tudo. Se ele não tivesse um filho homem, ele não era próspero. A maior riqueza do homem naquele tempo era ter um filho homem. E a palavra do Senhor vai dizer, amém? Amém, oh glória. Vai dizer que ele voltou. E o pai que ama seu filho não desiste dele nunca. Por quê, irmão? Está escrito. A palavra do Senhor vai dizer que de longe, o pai o avistou. Então, se o pai o avistou de longe, é porque ele estava esperando a sua volta. Né? De longe, o pai o avistou e correu para ter com ele. Né? Porque o pai que ama o filho, ele não perde as esperanças, não perde as expectativas, principalmente quando o filho decide ir embora. Porque o pai quer estar junto com o filho até o dia da sua partida, né? Porque a gente usa homem e mulher, mas pode ser pai e filho. O pai seja dois, para quando cair, o outro levando. Nós não somos super crentes, então se a gente vê um pai ou um filho para nos apoiar quando a gente pensar em cair, é maravilhoso. Dois para carregar um peso é melhor, dois para trabalhar é melhor, e dois para se ajudar é melhor. E assim foi feito, irmão.